Todos. Cumprimentados, senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene do 194º aniversário da Academia Nacional de Medicina. À minha direita, ministra de Estado da Saúde, professora Anísia Trindade Lima. À minha esquerda, professor Camilo Santana, ministro de Estado da Educação. Convido ainda para compor a mesa diretora dos trabalhos, Dr. Luiz Manuel Rebelo Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ministro em exercício. Convido a professora Denise Pires Carvalho, secretária de Educação Superior do MEC. Convido o ex-presidente Pietro Novellino para tomar assento à mesa. Convido o ex-presidente Rubens Belfort Matos Júnior para tomar assento à mesa. Convido o doutor Guilherme Nadaz, presidente do Conselho Regional de Medicina. Convido o doutor Mário Santos Moreira, presidente da Fiocruz. Convido o doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Convido a desembargadora Maria Regina Nova, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Convido o acadêmico Roberto Medronho, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o acadêmico Gerson Lima da Silva, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Convido o doutor Cristiano Chame, diretor-geral do nosso querido Hospital Municipal Miguel Couto. Convido o senhor Rubem Abdo Bogossian, presidente da Fundação Educacional Rosemar Pimentel. Quantos lugares? Convido a doutora Cláudia Mello, subsecretária de Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde, representante do secretário deputado Luizinho. Convido o nosso orador oficial, acadêmico Carlos Giesta. Solicito agora para todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro.
Ipiranga, as margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá paróquias lentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado. Seguindo a cerimônia, por questões regimentais, o secretário-geral apresenta o relatório das atividades acadêmicas do último ano acadêmico. Felizmente, o nosso secretário acadêmico, Zé Galvão Alves, teve um problema familiar de última hora e eu acabei pegando essa incumbência porque não consegui falar com o secretário, o primeiro secretário e segundo de última hora. Então, por estatuto, esse relatório destina-se a descrever as atividades do último ano acadêmico, que vai do período de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, hoje, data do nosso natalício. Nessa casa, como todos sabem, o principal momento de consagramento científico-cultural ocorre há 194 anos de maneira ininterrupta, às quintas-feiras, nesse auditório ou em outros anfiteatros ao longo do tempo, por onde desfilaram grandes personalidades do mundo acadêmico internacional e brasileiro. Vou fazer um relatório bastante resumido. No último ano acadêmico, nós temos um recesso em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, de junho de 2022, de 1 de julho de 2022 ao dia de hoje, nós tivemos 32 sessões científicas, algumas com temas bastante polêmicos e bastante desafiadores, como o uso medicinal da maconha, aborto,
doenças emergentes e reemergentes, poluição atmosférica. Tivemos com o MEC, com a nossa querida secretária de Ensino Superior também, aspectos regulatórios dos cursos de medicina, etc. Tivemos uma sessão restrita aos acadêmicos, que foi um relatório interno. Tivemos 3 eleições plenárias, 6 reuniões de diretoria e uma sessão da saudade destinada aos acadêmicos que faleceram. Tivemos 3 atividades extras importantes, uma sessão conjunta da Academia Nacional de Medicina do Brasil com a Academia Nacional de Medicina de Portugal na Universidade de Coimbra, em novembro de 2022. Tivemos a abertura da sessão de exposição do Bicentenário da Independência, 200 anos da medicina no Brasil, no nosso Centro da Memória Médica, a exposição essa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Em maio de 2023, tivemos uma sessão conjunta importante da Academia Nacional de Medicina do Brasil e da França, em Paris, na sede da academia. Lembrando também que no final, no dia 18 de novembro de 2022, tivemos uma sessão comemorando 150 anos de Oswaldo Cruz e 200 anos de Luiz Pasteur, com a presença da nossa então presidente da Fiocruz, querida ministra Nízia Trindade, presidente da Academia Nacional de Medicina da França, aqui nesse anfiteatro. Foi uma sessão bastante proveitosa e que rendeu alguns convênios. Tivemos posses de membros titulares, 5 membros titulares. Nesse ano acadêmico, nós tivemos um turnover muito grande na academia, muito porque, em função da pandemia, muitas vagas ficaram represadas. Então, nós temos posse de 5 membros titulares, que o nosso orador oficial vai se dirigir a eles. Tivemos a eleição de mais 3 membros titulares, que tomarão posse em breve. Tivemos a eleição de 3 honorários nacionais, a eleição de 7 correspondentes nacionais, a eleição de 12 correspondentes estrangeiros e a outorga de um título de benemérito. Então, foi um ano bastante importante em termos de novos quadros para a nossa academia, com cerca de 30 pessoas ingressando em diversas categorias. Tivemos, infelizmente, alguns falecimentos também, desde julho de 2022, a acadêmica titular Leia Ferreira Camilo Cora, 4 honorários nacionais, um correspondente nacional e o correspondente estrangeiro. Assim, em poucas palavras, para cumprir o nosso estatuto, eu fiz às vezes de secretário-geral e esse é um relatório resumido. Convido agora o nosso orador oficial, acadêmico Carlos Gesta, para fazer a locução oficial da Academia Nacional de Medicina. Carlos Gesta, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio. Excelentíssima professora Nízia Trindade Lima, ministra de Estado da Saúde. Excelentíssimo senhor professor Camilo Santana, ministro do Estado da Educação. Senhor representante do ministro de Estado de Ciências e Tecnologia. Senhores acadêmicos, Pietro Novellino e Rubens Pelfort, ex-presidentes desta casa. Senhoras e senhores acadêmicos, demais autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores que nos brindam com a sua presença. Como cerimonial que vem dos longes da Imperial Academia de Medicina, dispõe que, na sessão aniversária, está por dever do orador oficial reverenciar os acadêmicos recém-falecidos para tal missão desempenhar. Aqui me encontro na mesma tribuna, onde a acadêmica Leia Camilo Cora
cuja partida pranteamos, emocionado o discurso de posse pronunciou nos idos de 1985. Quando, em ato solene, se pretende manifestar com toda a intensidade a consternação provocada pelo falecimento de insigne figura a quem admiramos e queremos, desconheço, senhoras e senhores, palavras capazes de superar a força do pranto mudo que o denso e grave diminuto de silêncio também representa. Mas entendo, senhor presidente Francisco Sampaio, que não se pode inovar o cerimonial, o que significa golpear a liturgia. Liturgia que, pelos fundadores desta casa, incluída foi como disposição estatutária e consagrada está, através dos tempos, pelo crivo soberano do acatamento pleno e continuado. E para cumprir o que determinam a liturgia e o estatuto, dos quais não é lícito discrepar, procurarei trazer à colação o que considerado é como marca incisiva da personalidade de Leia Camilo Cora, a acadêmica emérita, que no início do atual ano gregoriano partiu em direção à eternidade, levando consigo o emblemático título de primeira médica eleita, membro titular desta casa. Fato histórico que derrubou aferrado preconceito. O elogio póstumo estimava o inesquecível acadêmico Nova Monteiro. Deve ser proporcional à índole do homenageado. Hiperbólico para os arrogantemente vaidosos. Comedido e, na justa medida, para os elegantemente sóbrios. Leia Camilo Cora privava pela sobriedade, nos atos que cometia e na linguagem com a qual se expressava. Para lhe recompor a superior existência, não basta simplesmente recordar seus exitosos feitos. Necessário se faz, de igual modo, enaltecer a mulher que, por sábia intuição, viveu intensamente a vocação científica, sem permitir que o prestígio que seu nome alcançou lhe modificasse o sóbrio e natural temperamento. Entre os atributos que marcaram o estilo de vida de Leia Cora, um dos mais característicos era a maneira discreta, com certa tendência para o retraimento, com a qual ela atuava, fosse qual fosse o momento ou a circunstância. Leia esquivava-se à notoriedade, não sofria de compulsão pelo palco e lhe causava certa aflição a eventual possibilidade de ser colocada sob o que considerava como o incômodo foco dos holofotes e das gambiarras. E o cuidado com o qual atenuava a própria projeção é prova certa de que a vanglória não a seduzia. Não sei mesmo vos dizer se Leia, devido ao rigor excessivo no julgamento de si própria, algum dia chegou a realizar a justa dimensão do próprio mérito. Outro atributo que lhe dava especial toque de classe era a elegância com a qual, na simples conversa, tecia considerações a respeito de fatos que presenciou, momentos que a impactaram e pessoas que conheceu, eximindo-se sempre de emitir imprudentes ou levianos juízos de valor. Integrada na profissão há mais de 40 anos, desconheço outro merecimento que eu tenha, senão de haver sido dedicada à médica, curiosa pesquisadora, atenciosa professora. Com estas palavras, dirigidas aos membros do Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agradecendo-lhes a outorga do título de professor emérito
Leia resumiu com ilimitada modéstia o destino que a marcou. Mas esse destino quase que se trunca e se desvia, porque o pai, Benedito Camilo, severo educador, no exercício do opressivo poder patriarcal, à época ainda vigente, declarara que a filha, por cultivar ruminações intelectuais, deveria ser professora de filosofia. E foi assim que, no ano de 1951, contrariando a natural inclinação, a jovem Leia Camilo ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da então Universidade do Brasil. Mas pouco tempo a frequentou e, no ano seguinte, instigada pela autodeterminação que o amadurecimento reforçara, Leia ousou descumprir sentença paterna e, segura do acerto de sua decisão, tomou o caminho que a levou à icônica Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Classificada em primeiro lugar no vestibular de 1952, Leia, 6 anos depois, laureada foi como a melhor entre alunas e alunos da turma de 1957 da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Distinção cujo significado se reforça pelo valor dos colegas, muitos dos quais atingiram relevante projeção, e 2 deles, membros desta casa, são Pietro Novelino, que ativo continua, e José Rodrigues Coura, que em eterna inatividade está. Falava pausadamente a nossa companheira. Se nas vezes em que esta tribuna ocupou não assumiu voos de eloquência, na plenária acadêmica, quando não havia unanimidade de opinião sobre assunto que apreciava, Leia, mobilizando sua capacidade de observação e análise, tecia considerações sobre o contraditório, iluminando o debate com lúcida, permanente e transparente argumentação. Repassar o que de melhor no conjunto da obra de Leia Coura, a sua participação em projetos e pesquisas desenvolvidos tanto na Fundação Oswaldo Cruz como na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desnecessário se faz. São notórios e de amplo conhecimento. Casada por estirados anos com o doutor acadêmico José Rodrigues Coura, Leia admitia que o tirocínio do marido lhe havia sido conselheiro de grande valia em certos momentos de dúvida. Mas justo é admitir, só a ela devem ser creditados os resultados de suas pesquisas. Apartou-se Leia Coura em direção à eternidade, quando ainda recolhia os louros a que fizera jus por sua seivosa contribuição ao entendimento de certos fenômenos fisiopatológicos relacionados com certas doenças tropicais. Com a sua morte, a medicina perdeu uma talentosa colaboradora. Os pacientes, uma competente infectologista, e nós, uma fraterna e adorável amiga. Reconheço, senhoras e senhores, que não consegui me esquivar de emitir opinião pessoal, quando, para ilustrar esta locução, tentei desenhar alguns detalhes da trajetória e do estilo de vida da acadêmica Leia Camilo Coura. Detalhes marcantes, mas insuficientes para vos dar a justa medida da inquietude intelectual da saudosa cientista, que, ciosa dos seus propósitos, não fugia aos desafios que a pesquisa impõe. Neste momento, senhoras e senhores, penso que caem a prumo e se ajustam ao contexto as palavras com as quais, em nome da casa de Richelieu, Anatole France despediu-se de Henri Poincaré. O barco já desapareceu no horizonte, mas no cais
de onde partiu, acenos de adeus ainda se agitam. Se a manhã ensolarada recompensa o dissabor que a anterior noite de tempestade proporcional, de igual modo, senhoras e senhores, nesta academia, momentos e figuras, cedo ou tarde, vêm amortizar os irreparáveis danos que as perdas causaram. Entre os gratos acontecimentos ocorridos ao longo do ano social que hoje finda, há que registrar a chegada do acadêmico Pietro Novelino aos 90 anos de idade. E a alegria se faz maior, porque Novelino conserva intacto o mesmo vigor com o qual balizou o caminho que percorreu de cirurgião-chefe do Instituto Estadual de Endocrinologia a titular de um dos serviços de cirurgia do Hospital Universitário Gafregueni e de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. No desempenho destes encargos, Novelino, sem renunciar a seu perfil conciliador, atuou com firme sentido de comando, ajustando na devida proporção essas duas vertentes da sua personalidade, duas e aparentemente opostas. E quando teve de administrar conflituosas situações geradas por inflexíveis litigantes, posso testemunhar porque vi acontecer. Novelino, com paciência e habilidade, sem corromper a ética ou abusar na medida, conquistou o apoio de divergentes de ocasião, quando necessário era emparedar obstinados opositores. Novelino governa atitudes e palavras com imperturbável flegma. Tentar levá-lo a cometer precipitado gesto ou a dizer o que a conveniência aconselha calar é vã pretensão dos que não o conhecem de perto e de fato. E este autocontrole lhe confere a fisionomia daqueles aos quais os desafios não abalam e as preocupações fadigas não causam. E, neste particular, você, Novelino, dá mostra da sua sabedoria de viver, tão ajustada à reflexão atribuída ao diplomata, filósofo e escritor Gilberto Amado. Quem não consegue tornar o seu trabalho leve, não fará obra de peso. E você as fez, e várias. Requisitado cirurgião, solicitado professor, Novelino reduziu a atividade docente assistencial para, com ciumenta dedicação, exercer por 3 vezes a presidência deste sodalício. O acadêmico Pietro Novelino está entre os intransigentes guardiões da liturgia, que é um dos irremovíveis pilares que sustentam o prestígio, a vitalidade e a perenidade desta casa, que é a morada maior da medicina brasileira. Casa que Novelino vem cuidando desde que aqui chegou há 41 anos e certamente continuará a fazê-lo com a mesma energia que impulsionou sua trajetória de vida marcada por profícua ação, inteiriça, probidade. Energia que lhe permitirá manter, com passo firme e mente lúcida, a escalada em direção à marca centenária. E vamos concordar, é nítida a contradição entre a conservada fisionomia de Pietro Novelino e a inflexível data anotada na certidão de nascimento, que ainda menino ele trouxe da Vecchia Itália. A Academia Nacional de Medicina é e lhe será eternamente grata, caríssimo acadêmico Pietro Novelino, pela sua diuturna e firme defesa dos princípios que aos fundadores deste sodalício inspiraram. Outro motivo de júbilo foi a chegada dos novos acadêmicos titulares. A semelhança do que ocorre com a folha da árvore, que, derrubada pelo vento, substituída é pela força da natureza,
nesta casa, senhoras e senhores, quando um dos nossos, esgotados seus dias de existência, tomba, por decisão majoritária da plenária acadêmica, o vazio é deixado, é preenchido por destacado integrante da classe médica brasileira. E os que, ao longo deste ano, eleitos foram para ocupar vagas abertas por morte ou emerência, todos, sem exceção, aqui chegaram com a cadência que a cada um caracteriza, carregados de títulos por méritos conquistados, obras realizadas e honrarias várias, bagagem que os qualifica como pessoas de elevada medida intelectual. Valores que fizeram baixar a seletiva ponte levadiça que lhes permitiu acesso à bancada acadêmica. Roberto Medronho, infectologista por formação e um dos mais respeitados epidemiologistas brasileiros, recém-nomeado reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, veio ocupar a vaga aberta pelo sagaz psiquiatra e filósofo Adolfo Reures. Margarete Maria Prete Dalcomo sucede ao festejado pediatra Azor José de Lima e Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá ao erudito infectologista José Rodrigues Cora. Margarete Dalcomo e Heloísa Bonfá, duas inconfundíveis médicas que alcançaram as mais altas altitudes em suas respectivas áreas de atuação. Jair de Carvalho e Castro, exímio otorrinolaringologista, preenche duas lacunas: a vaga aberta pelo falecimento do ex-presidente desta casa, o cirurgião Marcos Fernando de Moraes, e a ausência de um otorrinolaringologista na bancada acadêmica, situação que perdurava há quase 20 anos, desde a morte no ano de 2004 de um dos expoentes da especialidade, o mestre Hélio Hungria Hofbauer. Jorge Elias Calil Filho, que forjou e amadureceu o saber na calma dos laboratórios, veio preencher a vaga aberta por Roberto Soares de Moura, que elevado foi à categoria de emérito. Dois encantados, tanto pela pesquisa pura como pela aplicada, ambos cientistas de igual e elevado quilate, um típico exemplo de equilibrada sucessão. Aos novos companheiros, em nome da academia, reafirmo o que lhes foi dito na noite festiva da posse. Sede bem-vindos. Sempre foi da natureza humana o desejo de protelar as despedidas, adiando as partidas. E aqui na academia, senhoras e senhores, não se cogita diferente. Ao meu conhecimento, nenhum dos nossos tem pressa, e pelo que percebo, persiste no ânimo de todos o firme propósito de frequentar, pelo mais estirado tempo possível, este culto agradável e, sobretudo, fraterno ambiente. E se o destino nos fizer esta concessão e a suprema providência ao nosso desejo atender, para a alegria de todos e felicidade de cada um, na próxima sessão aniversária não haverá tributo póstumo a render. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Carlos Gesta, pela excelente alocução em nosso nome, em nome da Academia Nacional de Medicina. Quero dizer que hoje é uma noite de muita festa para nós, que nós temos representados nessa mesa os três principais ministérios ligados à área médica, pesquisa e tecnologia, a nossa ministra Anísia Trindade Lima à direita, nosso ministro Camilo Sobreira Santana, nós temos o nosso vice-ministro Luiz Fernandes e nós temos online a nossa querida
ministra Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que viria hoje, mas teve uma viagem amanhã para a Índia, então ficou um pouco pesado para ela vir. Quero salientar a presença de algumas outras autoridades que eu não pude chamar para a mesa. Dr. Antônio Luiz de Araújo, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Antônio Flávio Meirelles, diretor do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Meu estimado amigo, ex-presidente da Fiocruz, Carlos Morel. Nosso querido provedor da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, juiz Francisco Horta. Nosso decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC do Rio, professor Hilton Koch. Diretor do DEGASE, que participou conosco de um simpósio importante sobre menores em conflito com a lei, e com o qual nós temos vários projetos para tratar desses menores desassistidos, doutor Hélio Domingues Fraso, a doutora Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, doutora Célia Regina, vice-presidente do CREMERG, doutor Paulo de Biasi, pró-reitor do IGB, doutor Antônio Abílio, conselheiro do CREMERG, doutora Elizabeth Biasi, assessora da reitoria do IGB. Vamos agora dar andamento à nossa cerimônia protocolar. Nós vamos entregar, então, os prêmios da Academia Nacional de Medicina do ano de 2023. Quero começar agradecendo a nossa comissão de avaliação, formada pelo acadêmico Carlos Gesta, Cláudio Benchimol, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, Giovanni Cherry, José Camargo, Jorge Rezende Filho, Maurício Gomes Pereira, Maurício Unes, Maurício Magalhães, Rossano Fiorelli, Rui Maciel e Rolf Gemperle, acadêmico eleito. O primeiro trabalho premiado foi em homenagem ao Dr. Fernandes Figueira, que foi um dos grandes nomes da pediatria brasileira da Primeira República, se dedicou à saúde infantil, dá nome ao importante instituto da Fiocruz, onde o nosso diretor está aqui presente. Na Academia Nacional de Medicina foi membro titular. Em 23 de junho de 1903, foi seu presidente entre 1907 e 1908 e é o patrono da cadeira número 50. O trabalho premiado são homenageados 3 presidentes em cada ano, e o presidente, então, Fernandes Figueira, na área de medicina, premiou o trabalho Nova Proposta de Ponto de Corte do exame cortisol sérico basal matinal com os ensaios de dosagem mais modernos como ferramenta para o diagnóstico de insuficiência adrenal na população brasileira, com uma coorte muito grande de pacientes. Autora principal, Andréa Faria Dutra Fragoso Peroso, do Departamento de Clínica Médica, Serviço de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para entregar esse prêmio, nós temos o grande privilégio, a honra de ter hoje aqui o presidente da Fiocruz, que eu convido que entregue esse prêmio. Por favor, doutora Andréa Faria Dutra. Aliás, esse prêmio era para ser entregue pelo presidente Rubem Belfort. Era o primeiro prêmio. Obrigado, presidente Belfort. Parabéns, doutora Andréa Peroso. E parabéns a todos os seus coautores que receberão o diploma posteriormente das suas mãos. O segundo prêmio de hoje é o prêmio presidente Pedro Novellino, foi presidente da Academia
de medicina 3 vezes, é um prêmio na área de cirurgia, e pela primeira vez na história da academia, um presidente vivo vai dar nome a um prêmio e está sendo homenageado com ele. Portanto, meu querido presidente Pietro Novelino, parabéns por essa homenagem. Novelino nasceu em Casaletto Spartano, província de Salerno, na Itália. Veio para o Brasil muito cedo, se graduou na Faculdade Nacional de Medicina, então Universidade do Brasil, em 1957. E na mesma instituição, fez o doutoramento em Clínica Cirúrgica Geral, já defendendo tese no que é a sua grande paixão, que é a tiroidectomia nos ossos nodulares. Foi livre-docente e doutor em cirurgia pela UFRJ, chefe de serviço de cirurgia endócrina do IED, professor titular de cirurgia da Unirio, onde é professor emérito, foi delegado do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, foi reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Membro de diversas instituições, foi condecorado com inúmeras medalhas de honra ao mérito em reconhecimento à sua expressiva trajetória. Meu querido Novelino, é impossível falar de todos os seus feitos hoje, pela restrição de tempo, mas está no site da academia para quem quiser ver. O trabalho premiado, intitulado Índice de Resistência Arterial Reduzido a Ultrassom com Doppler no primeiro dia pós-transplante hepático e sendo associado a uma inferior sobrevida do fígado transplantado. Autor principal, Dr. Rodrigo Paese Capra, da pós-graduação em Medicina, área de Ciências Cirúrgicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por impossibilidade de estar presente, eu convido o nosso querido acadêmico Rossano Fiorelli para receber o prêmio em nome desse grupo e convido o nosso querido Pietro Novelino para entregar o prêmio nomeado Pietro Novelino. Parabéns, querido Novelino, por essa situação histórica, que a maior honra é recebida quando se é vivo. E o último prêmio a ser entregue hoje é o prêmio Presidente Joaquim Vicente Torres Homem, na área de Ciências Aplicadas à Medicina. Torres Homem nasceu em 1800, na cidade de Campos, e doutorou-se em Medicina em 1829 na Faculdade de Medicina de Paris. De volta à sua terra natal, se radicou no Rio de Janeiro. Foi eleito para a Academia Nacional de Medicina, então Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em julho de 1830 para a cadeira número 18. E apenas 2 anos depois, em 1832, tornou-se seu presidente. Em 1830, por solicitação da Câmara dos Deputados, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, hoje Academia de Medicina, nomeou uma comissão para elaborar um anteprojeto de organização das escolas médicas do Império. Senhor ministro da Saúde, nosso secretário de Ensino Superior, já tínhamos esse problema. Na época, em 1830, uma comissão discutindo os cursos de medicina. Juntamente com os fundadores dessa academia, Cruz Jobim, João Maurício Fábio e Joaquim Soares de Meirelles, tocaram esse projeto que se intitulava Plano de Organização das Escolas de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Foi agraciado com os títulos de Comendador da Ordem de Cristo e de Grande do Império. Foi membro do Conselho do Imperador e médico da Imperial Câmara. O prêmio Torres Homem na área de Ciências Aplicadas foi concedido ao trabalho intitulado Saúde Digital para o monitoramento da efetividade das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O autor principal, Dr. Tiago Cerqueira Silva, e é um prêmio da Fundação Oswaldo Cruz,
Fiocruz Bahia, com diversos coautores. Nós temos nosso presidente da Fundação Oswaldo Cruz aqui presente. Eu solicito que ele entregue esse prêmio ao Dr. Tiago Cerqueira Silva, quem convido para vir aqui à mesa receber. Dr. Mário Santos Moreira, por favor. Dando prosseguimento à cerimônia, ainda por questões regimentais, na sessão de aniversário são anunciados os prêmios para o próximo ano. O Prêmio Academia Nacional de Medicina em 2024 será na área de medicina clínica. Esse ano, alguns trabalhos concorreram, mas não houve ganhador. Os prêmios presidente da Academia Nacional de Medicina vão honrar o acadêmico Rinaldo Vitor Delamare, na área de medicina clínica, que foi presidente dessa academia em 91 a 93. Temos o prêmio Raul Davi Sanson, na área de cirurgia, que vai também honrar o presidente dessa casa de 1947 a 49. E o prêmio Agostinho de Souza Lima, na área de ciências aplicadas, que vai honrar o presidente que dirigiu essa casa em várias ocasiões. E, finalmente, temos um prêmio nominal, que esse ano era prêmio Carlos Chagas, mas nenhum trabalho também alcançou o ranking para premiação. No ano que vem será o prêmio Madame du Rocher, pelo melhor trabalho sobre obstetrícia e ginecologia. Eu estava comentando com a ministra Nízia Trindade que a Madame du Rocher foi a primeira mulher acadêmica, ela não era médica, ela era uma parteira muito importante que foi nomeada pelo imperador para a Academia Nacional de Medicina, e ela se vestia de homem porque ela tinha que sair à noite para fazer os partos, e vestida de homem ela não sofria assaltos nem assédios. Então foi uma mulher extraordinária que dá prêmio, que dá nome a esse importante prêmio. Dando prosseguimento ainda à nossa cerimônia solene, a Academia Nacional de Medicina tem a grande honra e alegria de outorgar o título de vice-presidente honorária da Academia Nacional de Medicina, a estimada ministra e amiga Nízia Trindade Lima, ministra da Saúde do Brasil. Nízia Trindade nasceu no Rio de Janeiro, filha de Nivaldo de Assis Lima, responsável por lhe contar as primeiras histórias sobre o Brasil, sobre a literatura e o potencial da mesma para a transformação social. Por inspiração de uma professora de sociologia durante o ensino médio, Nízia decidiu cursar Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 82, iniciou mestrado em Ciência Política no IUPERJ, atual Instituto de Estudos Sociais da UERJ. Ainda na elaboração de sua dissertação, ingressou em 87 como pesquisadora na Casa de Oswaldo Cruz. Em 97, concluiu o doutorado também no IUPERJ. Na Casa de Oswaldo Cruz, foi chefe do Departamento de Pesquisa, vice-diretora, diretora de unidade. Ainda foi membro da equipe que elaborou o Museu da Vida, inaugurado em 1999. Depois de 120 anos de criação da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia tornou-se a primeira mulher a comandar a instituição, cargo para o qual foi eleita por 2 mandatos, de 2017 a 2020, e de 2020 até final de 2022, quando precisou afastar-se para ingressar no Ministério da Saúde. Durante seus mandatos, esteve comprometida com a expansão do papel da Fiocruz na comunidade global da saúde. Em janeiro de 2023, Nízia é nomeada pelo presidente da República e torna-se a primeira mulher à frente do Ministério da Saúde na história do Brasil. Parabéns, querida ministra Nízia Trindade.
É com grande emoção e alegria que a Academia de Medicina lhe outorga a vice-presidência honorária dessa casa no dia de hoje. Estimada ministra, nossa vice-presidente, com a palavra para dirigir alguns comentários à nossa audiência. Muito obrigada, presidente Francisco Sampaio, acadêmico Francisco Sampaio. É uma grande emoção, uma grande honra receber esse diploma e o título de vice-presidente honorária como ministro da Saúde, como ministra da Saúde, é o cargo, não é, de vice-presidente honorária. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão protocolar. Então, quero agradecer, cumprimentar o acadêmico Francisco Sampaio, presidente dessa casa, e também vou me permitir, em seu nome, cumprimentar todo esse dispositivo de honra, em seu nome como acadêmico, também em nome do acadêmico Pedro Novelino, cumprimentando com muita alegria pela sua vitalidade nos 90 anos e pelo seu exemplo que nos inspira. Muito obrigada. No entanto, eu não poderia deixar de fazer referência, nesse momento em que, como eu disse, pela história da academia, né, sempre os ministros de Estado da Saúde e da Educação, né, e também é uma alegria estar aqui acompanhada pelo meu colega na equipe liderada pelo presidente Lula, Camilo Santana. É um protocolo, portanto, é de praxe, mas eu sinto, pela descrição, pelas palavras do nosso acadêmico Francisco Sampaio, que é um momento também de encontro, né, de tradições da Fiocruz, da academia, não é, de trajetória, no caso, em defesa de uma forte ligação da medicina com o projeto do Sistema Único de Saúde, com o projeto da saúde coletiva. Então, eu recebo também dessa forma, com muita honra, mas com essa compreensão da história. Também gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui ao lado do ministro em exercício da Ciência e Tecnologia. Hoje estive com a ministra Luciana, há pouco, em Porto Alegre, e a ministra vai fazer uma viagem amanhã para a Índia, por isso ela não pôde estar aqui hoje conosco, mas também nessa visão de trajetórias que se encontram porque há um projeto para o país, né, um projeto que foi se moldando de muitas formas através de gerações, de um país mais justo, de um país mais democrático. Para mim também uma alegria estar aqui ao lado do Luiz Fernandes, que é um companheiro de geração, né? Graduação na área de Ciências Sociais, movimento estudantil e o PERJ na nossa formação de pós-graduação e ingresso, no caso dele, com uma história de ter participado das gestões anteriores do presidente Lula, da presidenta Dilma, no meu caso, chegando a uma posição de governo a partir de uma trajetória que tem pontos comuns com tantos que estão aqui nesse dispositivo e que estão aqui na bancada dos acadêmicos e também que nos acompanham nesse momento. Também não poderia deixar de mencionar, nessa saudação inicial, a importância de falarmos do tema presente na fala do acadêmico Francisco Sampaio e do orador acadêmico Carlos Gesta, quando ele se referiu à doutora Léa Cora, que foi a segunda mulher a ingressar como acadêmica nesta casa, isto em 1985. Né? Para mim, isso é um indicativo
do quanto nosso país demorou a fazer uma transição para uma equidade de gênero, e nessa casa, então, cumprimento as acadêmicas Eliette, não vou errar seu nome, Eliette Busquela e Patrícia Rocco, em nome delas, a todas as acadêmicas, que são ainda em número de 6, né? Portanto, me permita falar isso, presidente, há muito que avançar na agenda de equidade de gênero. Hoje, ao vir para cá, né, antes eu preparei algo para dizer, bem breve, para não ser exaustiva, e também em função do tempo. Eu vinha também com a minha amiga, Denise Pires de Carvalho, atual secretária de Educação Superior do MEC, ex-reitora da UFRJ. Aí ela falou assim, porque vocês sabem como é que é a nossa agenda, né? Não preciso nem dizer, né? De manhã está aqui, aí não vai dar tempo, vai dar tempo. Eu fiquei mandando mensagem para o presidente, não vai dar tempo de chegar. E aí ela comentou assim, mas também na Academia Nacional de Medicina você está em casa. E eu achei assim muito delicado da parte dela, né? Era uma forma de estímulo. E eu pensei, é verdade, porque como o acadêmico Francisco Sampaio mencionou, estive aqui muitas vezes como presidente da Fiocruz, né? E também como presidente da Fiocruz, participei de debates, de palestras, e, portanto, há esse diálogo, e como a academia tem algo muito caro, né, que é a regularidade das suas sessões científicas, isso, e também a parte informal dos encontros, isso nos permite essa aproximação. Mas eu não poderia fazer essa saudação sem, assim como fez o acadêmico Francisco Sampaio, dizer que, ao receber esse diploma de vice-presidente honorária da academia, isso expressa uma trajetória que tem a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, instituição em que ingressei em 1987, como grande ponto de referência, que, aliás, como o presidente Lula vem mencionando, é a referência para que eu tenha assumido o cargo de ministra da Saúde. Então, em nome de Mário Moreira e também dos ex-presidentes aqui presentes, Paulo Buis e Carlos Morel, também meus amigos, né? A nossa vida de trabalho é também uma vida de construção de vínculos afetivos. Eu quero homenagear a todos da instituição e agradecer pelas contribuições para esse caminho, né? Eu acho que a nossa vida é um rio com muitos afluentes e todos eles compõem esse momento em que estamos juntos com a esperança de ver um Brasil efetivamente reconstruído, em que a ciência retorne nas políticas públicas e que tenhamos o norte de garantir mais equidade, mais justiça, né, e uma sociedade menos desigual. Então, é uma grande alegria, presidente Francisco Sampaio, estar aqui por todas essas razões. E também eu não poderia deixar de pensar, e comentávamos eu e Camilo sobre esse momento de um reconhecimento que tem a ver com algo temporário na nossa vida, né, que é o exercício do cargo de ministros, e agora vendo o também colega de Fiocruz, ex-ministro José Gomes Temporão, também penso nessa história, né, nesse projeto e dos grandes desafios que temos hoje pela frente. Então, eu vejo esse momento, acadêmico Francisco Sampaio, também como um momento de reafirmação, agora falando como ministra da Saúde, da importância desse diálogo, um diálogo que deve envolver todas as entidades médicas. Essa semana eu estive no Encontro Nacional das Entidades Médicas e tenho também aqui ao lado o presidente da Associação Médica Brasileira, né, representando as sociedades científicas, o Dr. César Fernandes. É um momento em que devemos exercitar o diálogo, sem perder de vista as nossas referências, no meu caso, como ministra, o compromisso também com o programa
que elegeu o presidente Lula, como fez a maioria da população, mas pensando agora nesse exercício para o Brasil, né, de uma forma republicana, como deve ser. Então, eu pensei, dada a dificuldade de encontrar o tom entre algo mais familiar, mais próximo ou mais formal, e buscar inspiração em dois acadêmicos dessa casa. Em 2015, eu organizei com um colega pesquisador da Fiocruz, Gilberto Orman, o livro Médicos e Intérpretes do Brasil, reunindo textos de médicos e médicas, estas, infelizmente, em menor número, porque a referência era o século XX, que muito contribuíram na nossa perspectiva para pensar o Brasil e pensar o exercício da medicina. Então, a primeira referência que eu escolhi foi Carlos Chagas, né, um dos grandes cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, e que foi também o professor da primeira cátedra de medicina tropical no Brasil, na Faculdade de Medicina, que depois viria a compor a Universidade do Brasil, nome tão bonito, né? E hoje é o UFRJ. Carlos Chagas mencionou no seu discurso, ao assumir essa cadeira, que ele se dirigia aos jovens para dizer que o seu exercício deveria ser pensar a medicina em favor da sociedade e também pensar que caberia a esses jovens pensar a doença do Brasil. Ele se referia à doença de Chagas, mas se referia, sobretudo, a esse encontro entre o conhecimento científico e as grandes necessidades e os grandes problemas sanitários do país naquele momento. Essa inspiração, eu creio que seja muito importante nesse momento, mas eu também pensei numa outra referência de acadêmico, que é o acadêmico da Academia Brasileira de Medicina, grande literato também, Pedro Nava, e vou ler um pequeno trecho do seu discurso de posse nesta casa, em 18 de julho de 1957. Inicio a citação. Clínico de roça, fui médico, operador e parteiro. Fui delegado de polícia sanitária e chefe de posto epidemiológico. Conheço todas as clínicas, a de lombo de burro, que experimentei no interior de Minas, a de caminhão e dos Fords, que pratiquei nos cafezais do Oeste Paulista, a clínica dura do subúrbio carioca e a clínica elegante dos arranha-céus do centro. Entrei em todas as casas, desde a choça do sertão e do barraco dos morros, aos solares dos ricos e aos palácios presidenciais. Vi todas as agonias da carne e da alma, todas as misérias do pobre corpo humano, todas as suas dores, todas as suas desagregações, todas as suas mortes. Além de todas as doenças, vi também toda a qualidade de doente, o rico e o pobre, o veraz e o fabulador, o amigável e o hostil, o cooperante e o negativista, o reconhecido e o ingrato, o deprimido e o otimista, o realmente doente e o doente imaginário. E vi também colegas, o santo, o sábio, o heróico, o desprendido, o dedicado, o sincero, o altruísta, vivendo para os doentes e tratando os doentes, e o pérfido, o imprestável, o ignorante, o comodista, o rapace, o egoísta, o fariseu, vivendo para si e tratando só do próprio ventre. Se não a sabedoria dos meus antecessores, ao menos eu vos trago essa larga experiência humana, nascida de 36 anos de convivência com tudo que o nosso semelhante pode dar, de mais alto e emblemático e de mais sórdido e vulgar. Essas foram, fim de citação. Essas palavras de Pedro Nava lembram para mim exatamente o exercício da medicina como o exercício de uma sensibilidade humana, né? Uma sensibilidade que ele recolheu
de tantas e tão diversas experiências, e, a meu ver, servem de inspiração, assim como seus textos de No Anfiteatro e tantos outros, porque nos faz lembrar também o que disse Virchow ao dizer que a medicina nada mais é do que uma ciência social aplicada. Talvez daí eu me sinta próxima a essa casa, né, por esse tipo de divagação e de relação. Mas, nesse momento em que, como eu disse, né, ao assumir o Ministério da Saúde, integrando uma equipe coesa, a despeito da base ampla em que apoiou o presidente Lula nesse seu terceiro mandato, é importante pensarmos o que significa o próprio lema do governo de União e Reconstrução. Creio que a saúde e a educação, aqui representadas nesse ato de premiação, assim como a ciência e tecnologia, devem ser pilares importantes para essa reconstrução. E esses pilares, eles têm algumas referências importantes no caso do Ministério da Saúde. A primeira é retomar o papel da ciência, uma ciência que deve ser uma das bases para a construção de políticas públicas, né, políticas baseadas em evidências científicas e num ethos também de ciência que deve se encontrar com um projeto democrático. O outro pilar importantíssimo para o qual, antes de falar do segundo pilar, eu quero mencionar aqui um dos exemplos talvez mais óbvios, mas que nós pensamos que não deveria nem ser necessário ser colocado como dentro dessa visão de retomada da ciência, que é a reconquista de coberturas vacinais. Não é? Parece inacreditável que nós tenhamos que colocar isso como, né, um mote, uma orientação de um ministério, porque o Brasil já teve um nível de vacinação exemplar para todo mundo, como todos sabemos. Então, eu gostaria, presidente Francisco Sampaio, de colocar esse tema, que já é parte da agenda da casa, com muita força, para que juntos possamos trabalhar a Academia Nacional de Medicina, Ministério da Saúde e o governo federal como um todo para esse objetivo. O segundo pilar é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Creio que essa casa, pela própria enumeração da agenda no relatório que o presidente Francisco Sampaio apresentou, mostra, né, de como vários temas que são centrais para o fortalecimento do SUS foram objeto dos vários seminários. Ao mesmo tempo, eu quero lembrar aqui algo muito importante. Não é possível pensar a saúde como uma política setorial, né? E aqui, Paulo Bus, aqui ao meu lado, grande referência nos determinantes sociais, há de concordar comigo quando eu digo que a desigualdade faz mal à saúde, baseada num texto da professora Rita Barata. É exatamente isso. É impossível, né, pensar a saúde sem pensarmos na redução das desigualdades, e daí a importância de colocarmos esse tema para as nossas reflexões. Um terceiro ponto que eu gostaria de colocar é a necessidade de trazermos com mais força o tema da ciência, tecnologia e inovação com vistas ao acesso equânime, equitativo à saúde. A pandemia de Covid-19 nos mostrou de uma maneira cabal, e eu gosto de usar sempre a referência da fábula do rei Stanu, né, da roupa nova do rei, porque ela nos mostrou exatamente aquilo que muitos de nós vínhamos dizendo, a necessidade do país avançar nesse campo da ciência, tecnologia e inovação para ter autonomia na produção de insumos, autonomia na produção de vacinas, de entrar na linha de biofármacos, como aconteceu, e não perseguimos e não avançamos nesse caminho nos últimos anos.
é hora de retomá-los. Venho, então, convidá-los à construção coletiva de políticas públicas de fortalecimento do SUS e, no caso da medicina, junto com o ministro Camilo, nosso compromisso de caminhar para o fortalecimento de uma educação médica com qualidade, compromisso ético e público. Essa semana, também, no encontro de entidades médicas a que fiz referência, pude expressar minha visão sobre a importância da retomada do programa Mais Médicos, que sei que é um tema polêmico nesta casa. É muito importante que tenhamos a oportunidade de discutir aqui o seu desenvolvimento e, sobretudo, como ele se relaciona com outros temas, que é a retomada das residências médicas e multiprofissionais e, sobretudo, uma educação médica de qualidade, que eu tenho certeza que é um tema que nos une. Tenho clareza também da importância do trabalho conjunto para o aperfeiçoamento da democracia. E finalizo aqui com uma breve referência a um outro médico, desta feita um não acadêmico desta casa, Sérgio Aroca, quando, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele retomou o conceito ampliado de saúde que a Organização Mundial da Saúde definiu após o traumático evento da Segunda Guerra Mundial, mencionando que saúde não é ausência de doença. E Sérgio Aroca, então, fala o que seria saúde nesse seu texto de encerramento da 8ª Conferência, para concluir dizendo que não é possível ter saúde sem uma casa digna, sem habitação adequada, e termina dizendo que a democracia era fundamental para que se alcançasse a saúde. Democracia é saúde. E, num certo jogo de palavras, eu quero também dizer que saúde é democracia. É impossível pensar um projeto democrático sem fortalecer a grande conquista democrática que foi o Sistema Único de Saúde. Eu acredito que só realizaremos plenamente um projeto de medicina ligada à vida, ligada a esse pulsar, de que fala Pedro Nava e tantos acadêmicos dessa casa, se nós fortalecermos a democracia e a sua relação com o futuro de um país soberano. Então, com essa saudação, eu quero agradecer e convidá-los a todas as acadêmicas e acadêmicos para esse trabalho conjunto, que acredito seja um trabalho de reconstrução do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra Anísia Trindade, pela excelente alocução. Dando prosseguimento à nossa sessão solene de aniversário, vamos agora outorgar o título de vice-presidente honorário da Academia Nacional de Medicina ao professor Dr. Camilo Santana, ministro da Educação. Camilo Santana, filho de Ermengada Maria de Amorim Sobreira e Eudoro Walter de Santana, nasceu em 3 de junho de 1968 na cidade cearense de Crato. Seu pai ocupou cargos públicos, tendo sido deputado estadual, secretário e diretor em instituições governamentais e atuou principalmente na gestão de agronomia e recursos hídricos no Ceará, e assim Camilo Santana aprendeu muito com seu pai. Formou-se no Centro de Ciências Agrárias da UFC e depois cursou mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente na mesma Universidade Federal do Ceará. Tornou-se, via concurso público, analista ambiental e, entre 2003 e 2004, superintendente adjunto do IBAMA no Ceará. Também foi professor e coordenador do curso de Saneamento Ambiental da Faculdade de Tecnologia Centec, em Juazeiro do Norte. Em sua carreira política, Camilo Santana atuou como secretário de Desenvolvimento Agrário de 2007 a 2011 no governo de Cid Gomes e ainda foi eleito deputado estadual para o período de 2010 a 2014, governador de 2014 a 2022,
e senador mais votado da República em 2022. Após ser eleito senador, Camilo Santana integrou a equipe do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, coordenando o Grupo Técnico de Desenvolvimento Regional. No final de 2022, Lula escolheu Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação, seu governo, a partir de janeiro de 2023. Estimado ministro Camilo Santana, é com grande honra que a Academia Nacional de Medicina, instituição médico-científica mais antiga do Brasil, lhe otorga agora o título de nosso vice-presidente honorário. Passo agora a palavra ao nosso vice-presidente, ministro Camilo Santana, para falar algumas palavras para a nossa audiência. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco José Barcelos Sampaio, e para mim dizer que é uma honra estar aqui nesta noite. Cumprimentar minha querida ministra, parceira, até porque nós compreendemos que a educação e saúde tem muitas interfaces, estamos trabalhando juntos, e parabenizar pela sua história e pelo seu trabalho já nesses primeiros 6 meses frente ao Ministério da Saúde. Cumprimentar o Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, representando aqui a ministra Luciana Santos. Cumprimentar os ex-presidentes desta academia, aqui presentes, Pietro Novellino e Rubens Belfort. Cumprimentar aqui à minha esquerda, ao meu lado, a doutora médica e doutora professora, ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que muito me honra em tê-lo na minha equipe do Ministério da Educação. Aliás, o presidente sabe que a maioria do meu time são mulheres, e tenho muita honra de ter o Rio de Janeiro emprestou para o MEC uma grande autoridade na área do ensino superior e que tem colaborado bastante nessa reconstrução do Ministério. Queria cumprimentar a secretária estadual da Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, cumprimentar a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Maria Regina, cumprimentar o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, recentemente empossado, cumprimentar o Mário, presidente da Fiocruz. Queria cumprimentar também o Gerson Lima, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar o Guilherme Castelhano, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar o César Eduardo, presidente da Associação Médica Brasileira. Queria cumprimentar também aqui o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, aqui presente. E cumprimentar o Carlos Gesta, orador da Academia Nacional de Medicina, e cumprimentar todos os acadêmicos da Academia Nacional de Medicina aqui presentes, e muito me honra. Bom, presidente, eu em primeiro lugar, dizer que eu recebo com muita honra esse diploma de vice-presidente honorário desta egrégia Casa do Saber Médico, e num momento importante que se comemora 194 anos desta academia. E eu escrevi aqui algumas coisas, mas eu não gosto muito de... Eu quero dizer que um dos maiores sonhos que eu tinha na minha vida era ser prefeito da minha cidade. E não fui, mas acabei sendo governador do meu estado do Ceará durante 2 vezes, por generosidade do povo do meu estado. E o Ceará, todos sabem, é um estado do Nordeste brasileiro, um estado ainda pobre, mas que decidiu, por convicção
de homens e mulheres que governaram aquele Estado, porque eu sempre disse que isso é um processo com a contribuição de todos, de vários. Nós fizemos o Ceará ser reconhecido como um Estado que tem a melhor educação pública do ensino fundamental, do ensino básico do país. E, às vezes as pessoas ficam perguntando qual foi o segredo, qual foi o milagre de um Estado hoje que tem o melhor IDEB das séries finais do ensino fundamental. Foi o que ele fez. E eu digo que sempre que isso mostra que é possível, sim, construir políticas públicas continuadas, permanentes, políticas de Estado, não política de governo. Talvez seja o grande erro de muitos estados e países, onde as políticas são de governo e sofrem descontinuidades ao longo das suas mudanças de gestores. E esse foi o segredo de pactuação e diálogo, que é aquilo que eu acredito que tudo precisa ser, porque nós vivemos numa democracia, mesmo com diferenças, com pluralidade que existe numa democracia, mas é preciso respeito e construir consensos a partir do diálogo, a partir da pactuação. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde. E digo isso porque eu nunca imaginei também ter sido levado a ser senador da República pelo meu estado e virar ministro da Educação do meu país. E posso dizer aos senhores e às senhoras que esse é o cargo mais importante da minha vida, porque eu tenho a convicção de que a única forma de construir um país justo, soberano, um país independente, um país que dê oportunidade às pessoas é através da educação. Não há outro caminho. A história já mostrou isso no mundo inteiro. E a gente, quando assume o Ministério da Educação, às vezes se envergonha dos números do nosso país, quando é comparado com os países internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está nos últimos lugares de alfabetização das nossas crianças, comparado com os países do mundo inteiro. E foi por isso que, além de reconstrução do Ministério da Educação, quando reconstruímos o Programa Nacional da Alimentação Escolar, quando reconstruímos as bolsas de formação de cientistas, de mestrado, doutorado, que há quase 10 anos não era reajustado nesse país, quando a gente reconstrói, retomando 4.000 obras paralisadas no Ministério da Educação, desde creches a obras em campi de universidades e institutos federais, quando a gente retoma fazendo a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais que sofreram fortes cortes nos últimos anos nesse país, mas apontando esperanças e perspectivas. Perspectivas onde, infelizmente, eu digo para os senhores e para as senhoras aqui, meu presidente, que 62% das crianças brasileiras não aprendem a escrever e a ler na idade certa. E quando a criança não aprende a ler e a escrever naquela idade, isso compromete toda a evolução dos anos de todo o ensino básico daquela criança e daquele jovem. Apenas 64% dos jovens que entram, as crianças que entram no ensino fundamental, terminam o ensino médio no Brasil. E as distorções ainda é pior quando são negros e quando são pobres. Essa é a realidade do nosso país. E é por isso que, há 2 semanas atrás, depois de ser construído com estados e municípios, presidente, nós lançamos um grande compromisso pela alfabetização neste país, reunindo os 27 estados da federação, os municípios brasileiros, numa nova governança, com reforço pedagógico, com avaliação, com formação de professores, porque é outro dado. Me desculpe estar levantando isso aqui, mas esse precisa ser uma responsabilidade de todos nós. É impressionante o resultado da avaliação que mede os cursos de licenciatura nas nossas universidades, tanto públicas e privadas do Brasil. A nota de um curso de pedagogia de licenciatura é 3,6 na média, numa escala de 10. Todos os cursos de licenciatura hoje, tanto universidades privadas e públicas, na formação de licenciatura, são abaixo de 5. E é esse professor que está indo lá para o ensino fundamental, dar aula na escolinha, dar aula lá para as crianças da primeira, segunda, quinta e o ensino médio. E nós lançamos, e em menos de duas semanas, presidente, já temos os 25 estados já que aderiram ao programa,
quase 70% dos municípios, e para mim essa é a mais importante ação que o nosso ministério, que nós precisamos entregar um legado e transformar isso numa grande política de Estado que permaneça, porque a educação não se transforma do dia para a noite ou em 4 anos, isso é um processo, mas precisa ser pavimentado, como também já lançamos o programa de escola tempo integral, de ensino profissionalizante, da retomada, hoje eu, Anísia e o presidente viemos agora à tarde da inauguração de ampliação do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre. Um hospital renomado, que tem 6.000 servidores, 400 médicos e professores no hospital, e um investimento que foi inaugurado hoje lá de mais de 500 milhões, que deixa o hospital que faz todo tipo de especialidades de alta complexidade, mas com o que há de mais moderno em equipamentos na medicina no Brasil e no mundo. E a gente fica imaginando o que significa isso para a grande população do Brasil que utiliza o Sistema Único de Saúde, que precisa do SUS para ser atendido quando o seu familiar sente a dificuldade, tem uma doença, o seu filho lá na ponta. Portanto, quero dizer aos senhores e às senhoras, todos os acadêmicos aqui presentes, ao presidente, que para mim é uma honra estar aqui hoje, dizer do nosso compromisso. Já recebi o presidente lá no Ministério, já recebi o Conselho Federal de Medicina. Nós estamos discutindo fortemente a reestruturação, aliás, fizemos uma grande reestruturação na Secretaria de Regulação do Ministério, com a parceria da Secretaria de Educação Superior, para que a gente possa, nós seremos rigorosos, presidente, eu quero dizer isso, eu disse isso na sua reunião, que seremos rigorosos com as qualidades dos cursos superiores no país e principalmente com os cursos de medicina. Nós sabemos que para isso o Ministério da Educação é responsável pela regulação, pela supervisão, pelas residências médicas, que tem uma carência enorme hoje no Brasil. Portanto, estamos trabalhando pela autorização de novos cursos de medicina também no Brasil. Estamos trabalhando fortemente, conjuntamente com o Ministério da Saúde, ouvindo as entidades de classe. Nós não faremos nada sem dialogar com todos os atores responsáveis com isso, porque eu sei que o único compromisso que nós queremos é garantir que nós tenhamos profissionais de qualidade lá na ponta, atendendo a população e atendendo o povo brasileiro. Portanto, presidente, eu quero me colocar aqui o MEC à disposição da academia, dizer que aumenta agora ainda maior a minha responsabilidade, ainda com a área médica, e quero dizer que esta academia, que é a mais antiga, que se reúne mais periodicamente nesse país, tem serviços relevantes prestados à ciência e à contribuição relevante à medicina neste país. Dizer que para mim é uma honra estar aqui como ministro de Estado, me colocar à disposição. Quero muito a parceria da academia para que a gente possa construir e sonhar cada vez mais com um país mais humano, mais justo, mais soberano, que dê oportunidade a toda a nossa juventude, a todas as nossas crianças e ao povo brasileiro. Portanto, meus parabéns, parabéns à minha querida amiga, parceira e colega de trabalho, e deixo aqui o nosso compromisso, que nós vamos trabalhar muito juntos, né, Nízia? Pelo país, pela saúde e pela educação do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Camilo Santana, pela excelente alocução. Excelente ministro Camilo, nosso vice-presidente. Estamos chegando ao final da nossa sessão solene. Cabe ao presidente falar algumas palavras finais. Estimada professora Anísia Trindade Lima, ministra da Saúde do Brasil, vice-presidente honorária dessa casa, estimado professor Camilo Sobreira Santana, ministro da Educação do Brasil, vice-presidente dessa casa, autoridades presentes, queridas acadêmicas, queridos acadêmicos, familiares, convidados. Hoje a Academia Nacional de Medicina, como todos sabem, completa 194 anos de existência e de atividades científicas ininterruptas. E é, portanto, senhores ministros, a instituição científico-cultural mais antiga
do nosso país. Essa academia atravessou o primeiro império com o imperador Dom Pedro I, quando foi fundada, atravessou o segundo império com o imperador Dom Pedro II, e foi o maior patrono dessa casa durante 50 anos. Presidiu todas as sessões solenes e a cadeira na qual ele sentava ainda existe aqui no nosso Salão Nobre, no Espaço Dom Pedro II. A academia atravessou ainda a proclamação da República e de Academia Imperial de Medicina passou a se chamar Academia Nacional de Medicina, como todas as instituições naquela época. Atravessou ainda 2 grandes guerras, revoluções, ditaduras e nunca deixou de funcionar regularmente e nunca se distanciou do seu objetivo principal do artigo 2º do Estatuto, que é auxiliar o governo em questões médicas, de saúde pública e de educação médica. Hoje a academia está em grande júbilo, senhores vice-presidentes, porque além da sua sessão solene regular de aniversário, onde apresenta aquele relatório de atividade, discurso do orador oficial e a entrega dos prêmios acadêmicos e o anúncio dos prêmios acadêmicos do próximo ano, tivemos a oportunidade de homenagear e ouvir 2 personalidades republicanas excepcionais. De um lado, ouvimos uma mulher excepcional, nossa ministra da Saúde, nossa vice-presidente, professora Anísia Trindade Lima. Anísia teve bons ensinamentos na infância, como já disse com seu pai, que influenciou na literatura e na leitura, e seu querido tio, Mário Trindade, homem culto, gestor, matemático, engenheiro e economista brilhante, dono de importante biblioteca, na qual Anísia passava horas a fio degustando seus livros durante a infância e a adolescência. Anísia Trindade é graduada em Ciências Sociais pela UERJ, fez mestrado em Ciência Pública e doutorado em Sociologia. A tese de doutorado de Anísia Trindade é intitulada Um Sertão Chamado Brasil e conquistou o prêmio de melhor tese de doutorado e a sua publicação como livro já alcançou 2 edições. Iniciou precocemente uma carreira na Fiocruz, antes mesmo de encerrar o seu mestrado. Participou da elaboração do Museu da Vida, museu sediado na Fiocruz, participou ativamente da editora da Biblioteca Virtual. Foi vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação. Em 2017, nós tivemos a grande alegria de ter Anísia Trindade assumido como primeira mulher a fundação da Fiocruz. Se desempenhou brilhantemente, sendo reeleita em 2020. Durante seus mandatos como presidente da Fundação, esteve sempre comprometida com a expansão do papel da Fiocruz na comunidade global de saúde. Na pandemia da Covid-19, como presidente da Fiocruz, Anísia Trindade coordenou o acordo de encomenda tecnológica da articulação com o Ministério da Saúde do Brasil, Universidade de Oxford e AstraZeneca, e as unidades de produção local. A Fiocruz forneceu ao Ministério da Saúde mais de 200 doses de vacina Covid. Com a conclusão de transferência de tecnologia da AstraZeneca, a Fiocruz, sob a batuta de Anísia, tornou-se a primeira instituição do Brasil a produzir e distribuir uma vacina contra a Covid-19 com produção 100% nacional. Assim é que a Fiocruz, sob o sinete de Anísia Trindade, salvou milhares de vidas de brasileiros durante a trágica pandemia da Covid-19, e agora eu peço uma salva de palmas para essa eminente brasileira. Com toda essa experiência, pioneirismo e garra no combate à pandemia, Anísia Trindade levou a Fiocruz a ser selecionada em setembro de 2021 como centro de vacina de mRNA pela OPAS-OMS. Assim, o Biomanguinhos tornou-se um dos 2 centros de desenvolvimento e produção
de vacina com tecnologia RNA na América Latina. Nízia foi agraciada com todas as comendas, e não teria tempo de falar todas, mas especialmente nos últimos anos, como cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra da França, como reconhecimento do governo francês pelos serviços prestados à sociedade em resposta à pandemia da Covid-19. Em 2022, recebeu o Prêmio Regional da TWAS, The World Academy of Science, pela diplomacia científica, que homenageia indivíduos que têm atuado em projetos de pesquisa transfronteiriços. Toda a atuação de Nízia Trindade, como gestora, como intelectual, está baseada na promoção do valor social da ciência no Brasil e na realização de ações que aproximaram a ciência da sociedade. Não por menos, Nízia, o presidente da República identificou em você a figura sensível, técnica e competente para assumir como primeira mulher na história da República o Ministério da Saúde do Brasil. E, através de uma equipe técnica competente e experiente, por você nomeada, recuperar e avançar a saúde pública em nosso país para uma população sofrida, mas esperançosa. Querida Nízia, foi uma grande honra para nós da Academia Nacional de Medicina lhe outorgar esse título em essa noite de muita festa. De outro lado, homenageamos e ouvimos o ministro de Estado da Educação, nosso vice-presidente, doutor Camilo Santana, cearense de boa cepa, engenheiro, professor e político de escola. Homem experiente, foi deputado estadual mais votado em 2010 e logo assumiu a Secretaria das Cidades do governo do Ceará. Em 2014, foi eleito governador do Ceará e reeleito em 2018 com a maior votação proporcional de todo o Brasil. À frente do Executivo cearense, enfrentou grandes desafios, principalmente na área hídrica, a qual já tinha aprendido com seu pai, na área de saúde e da segurança pública. Durante a pandemia da Covid-19, foi responsável por executar ações diversas para proteger e salvar vidas. Entretanto, ministro Camilo, sua gestão foi marcada pelos avanços na educação, como já dito, em diversos índices de aprendizagem nacional, com o Estado aparecendo entre os que mais evoluíram nos níveis de ensino fundamental e médio, o Estado do Ceará. O Ceará registrou em 2020 a maior evolução histórica do país, nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, passando de 2,8 em 2005 para 6,3, segundo o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. E isso muito nos orgulha. Em 2022, foi eleito senador da República mais votado da história do seu estado e, proporcionalmente, o senador mais votado do Brasil. Em 1 de janeiro de 2023, foi nomeado e empossado como ministro de Estado da Educação. Para nossa alegria, querido vice-presidente, depois de anos de falta de interlocução do MEC, a área acadêmica se sente representada em todos os níveis, porque Camilo Santana é a pessoa certa no local certo. Além de político e gestor experiente e de ter levado sobremaneira o nível da educação do Estado do Ceará, estamos que Camilo Santana fará o mesmo pela educação do nosso país e que sua batuta de mestre experiente formou uma equipe excepcional no MEC, em cargos chaves, e escolheu como secretária executiva vice-ministra professora Isolda Sela, que foi sua vice-governadora em 2 mandatos e teve ombreada com Vossa Excelência na evolução da educação no Ceará. Escolheu ainda como secretária de Regulação de Ensino Superior a estimada amiga professora Helena Sampaio, extremamente competente, e como secretária de Ensino Superior, não podia ter ninguém melhor do que minha querida amiga, competente gestora e pesquisadora, Denise Pires de Carvalho, ex-reitora da FRJ. Assim é, Camilo Santana,
e lhe agradecemos por ter retomado a interlocução do MEC com as unidades e instituições de ensino e com a academia. Assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim dessa cerimônia memorável, com alegria e com bons presságios, tendo certeza que a Academia Nacional de Medicina continuará a cumprir o artigo 2º de seu regimento e estreitará ainda mais o relacionamento com os Ministérios da Saúde e da Educação através dos nossos vice-presidentes honorários hoje empossados. Muito obrigado a todos presentes, muito obrigado por estar aqui conosco e convido agora a todos se dirigirem ao nosso salão nobre para um coquetel de confraternização e dou a sessão por encerrada. Nossos queridos ministro da Educação e a nossa secretária de Ensino Superior têm que sair correndo, porque senão o avião não decola, porque a base aérea vai fechar dentro de minutos. Muito obrigado a todos.